Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Comigo Carlos Lopes, também com Roberto Padovani. E essa semana a gente vai falar, talvez, do tema do momento para o dia a dia das pessoas, que é preço de combustíveis. Preço que está muito elevado, reflexo aí dos preços internacionais do petróleo também muito altos, isso é um problema no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, já diante de uma inflação muito elevada, enfim, a gente tem mais pressão política sobre o governo. Então as pessoas estão pressionando para que o governo tome alguma atitude. O governo vem tomando algumas iniciativas já há algum tempo, reduzindo alguns impostos federais, mas ainda assim não tem sido suficiente para reduzir o preço dos combustíveis. Petróleo muito alto, a Petrobras tem segurado o preço mais baixo, a Petrobras tem ainda um caminho grande para dar de reajuste e não está dando, e mesmo assim os preços continuam muito elevados. Para isso, o governo está tentando fazer com que uma grande parcela do preço para o consumidor final, que são os impostos de estados sobre os combustíveis, sejam reduzidos. Para isso, o governo está levando uma PEC para o Congresso que prevê impor um teto sobre o ICMS cobrado nos combustíveis a uma alíquota de 17%. Como muitos estados têm alíquotas acima desse valor, então significa que muitos estados vão precisar abrir mão de arrecadação e reduzir essa alíquota se essa PEC for aprovada. E é uma perda relevante de arrecadação. A gente está falando de mais de 80 bilhões de reais de perda aí para os estados. Além disso, o governo pretende incentivar com que os estados reduzam essa alíquota ainda mais. Então não parem nos 17% e reduza ali até possivelmente para zero. Para que isso seja feito, o governo promete ali dos 17 até o zero, toda essa redução seria financiada pelo governo federal. Ou seja, isso custaria aí na casa de 25 bilhões. Ou seja, o governo está fazendo um esforço, ou está pretendendo fazer um esforço fiscal grande para trazer o preço dos combustíveis para baixo. Agora, isso complica a situação fiscal do país, que já não é simples, né? A situação que vem complicando o país já há alguns anos. Recentemente, com essa retomada da crise muito rápida, a gente teve uma retomada da arrecadação e um alívio temporário. Mas a gente sabe que isso não vai durar muito e que isso pode trazer grandes riscos para o futuro. Não é isso, Padô? Carlão, tem um aspecto positivo nessa história toda, que foi o fato do governo ter efetivamente respondido às demandas da sociedade. A alta dos combustíveis preocupa, isso pressiona a inflação e esse é um tema que afeta o nosso dia a dia. Agora, a forma como esse projeto foi desenhado e comunicado talvez traga muitas incertezas de curto e médio prazo. No curto prazo, a gente vai enfrentar ainda uma tramitação no Congresso, portanto, novas alterações podem ser feitas, o que reduz a previsibilidade dessa história. Além disso, a gente precisa saber como é que a desoneração tributária chega ao consumidor final. Tem um bom debate para saber da eficácia dessa medida. E por último, muita crítica em relação à focalização. Será que a gente está ajudando quem realmente precisa? Bom, além desse debate de curto prazo, que aumenta as incertezas, a questão central é sobre o desempenho fiscal. A gente saiu da pandemia muito endividado, nossa dívida é cara porque os juros são elevados e o Brasil tem tido uma capacidade de crescer baixa, principalmente agora, nos próximos trimestres, quando se espera uma desaceleração. Portanto, o governo tende a ter mais dificuldade de arrecadar impostos com mais despesa de juros. Isso torna a dívida um processo aí complicado de ser controlado. Nesse ambiente, falar em aumento de gastos piora ainda mais a situação. E da forma como foi feito, a expectativa é que a gente deva ter simplesmente um aumento de dívida. Mas além disso, tem uma preocupação também de regras, uma preocupação institucional. O governo está propondo a mudança constitucional, uma nova mudança nas regras, para permitir que esse gasto seja feito fora do teto. Agora, isso tem sido muito frequente e com muita facilidade. A leitura que existe hoje é que é muito fácil mudar as regras fiscais. Portanto, se é fácil mudar as regras fiscais, a previsibilidade da despesa pública ela não existe. Você pode mudar o tempo todo. E se a despesa pública muda, você já tem uma fragilidade de receita, uma pressão gerada pela despesa com juros, como é que você vai enfrentar a questão da dívida pública? Esse é um tema desse e do próximo governo. E isso pode assustar os investidores, que podem trazer menos recursos para o Brasil, pressionar o dólar, e por sua vez pressiona o custo das empresas, pressiona a inflação e faz com que a gente tenha juros mais elevados por mais tempo. O resultado vai ser menos crescimento e mais desemprego. Portanto, ainda que essas medidas atendam a uma demanda da população,
o final da história pode ser ruim, com mais desemprego. Essa história nos falamos na próxima semana. Até lá!